Como eu falei, nós vamos falar sobre placa-mãe, a motherboard, essa placa tão importante para o computador e também nas questões de provas de concurso. A primeira coisa a ser dita, pessoal, é que a placa-mãe, a motherboard, ela é uma parte do computador que é responsável por conectar, por interligar os diversos componentes, ou seja, é através da placa-mãe que nós vamos conectar o processador, vamos conectar a memória RAM, que é a memória principal do computador, vamos conectar os dispositivos de armazenamento, como unidade de disco rígido, SSD, unidades de CD ou DVD, entre outros dispositivos como as placas gráficas, as placas de vídeo e assim por diante. Então a motherboard tem esse nome de placa-mãe porque ela abarca a conexão de vários outros dispositivos. Esse é o ponto relevante, né? E é claro que agora aqui eu vou mostrar para vocês, vou até sair da tela um pouquinho, quero que vocês observem aí como é a ideia da placa-mãe. Então vem comigo lá, ó. Aí vocês estão vendo um gabinete aparecendo na tela, e esse gabinete ele é muito importante porque é dentro dele que vai ficar a placa-mãe. Deixa eu mostrar para vocês, então aqui nós temos o gabinete, como eu disse, e agora vem ela, vem a placa-mãe surgindo ali. Uma coisa muito interessante é que a placa-mãe abarca a conexão de vários dispositivos, né? Entre esses dispositivos, um dos mais importantes que ficam conectados na placa-mãe é justamente o processador, a CPU do computador, que de fato ela é conectada na placa-mãe, como vocês podem observar. E aí a placa-mãe com o processador, com a CPU e com outros elementos, ela é colocada ali dentro do gabinete. Certo? Então a ideia da placa-mãe é ser colocada dentro do gabinete, como vocês observam ali. Perfeito, pessoal. Feito essa análise, agora vamos discutir um pouquinho de forma mais aprofundada a ideia da placa-mãe. Vamos aumentar o grau de conhecimento. Primeira coisa, existem alguns elementos que compõem a placa-mãe, como vocês podem observar. Por exemplo, existem vários encaixes na placa-mãe, como o soquete para o processador, como os slots para as placas de expansão, como as portas para conectar os periféricos externos. E além disso, a placa-mãe também é composta por outros elementos, como bateria, para alimentar as configurações quando o computador é desligado. Também temos aqui um conjunto de chips chamado de chipset. Temos o BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, que é o responsável pela inicialização do sistema. Tudo isso nós vamos estudar agora, que eu fiz um panorama geral, mas nós vamos de forma individual estudar cada um desses elementos da placa-mãe, certo? Vamos começar falando então do soquete da placa-mãe, que é o encaixe para a conexão do processador da CPU. Então sempre que vocês ouvirem falar numa prova o soquete da placa-mãe, é justamente o encaixe da placa-mãe que nós vamos conectar ao processador, que nós vamos conectar à CPU. Observa ali aparecendo nessa imagem para vocês, justamente ali, ó, o soquete do processador, que é justamente o soquete da placa-mãe, que é justamente o local onde nós vamos conectar o processador à CPU do computador. Pode aparecer na prova tanto totalmente em português, soquete, como vocês estão vendo aqui em cima, ou socket, que vocês estão vendo logo abaixo o termo em inglês. Os dois estão corretos para efeito das provas de concurso, tanto faz chamar de soquete ou soquete. O mais importante é saber que de fato é o encaixe para conectar o processador. Outro tipo de encaixe bem interessante que nós temos na placa-mãe são os chamados slots. Os slots, pessoal, eles são encaixes para conexão das placas de expansão, como por exemplo, conectar placas de vídeo, conectar placas de rede, entre outras. Então as placas de expansão que expandem os recursos do nosso computador, nós vamos conectando através de encaixes que nós conhecemos como slots, que eu mostro para vocês uma imagem dessa placa-mãe. Ali vocês enxergam alguns slots da placa-mãe e aqui uma placa de expansão, no caso uma placa de rede, que vai ser conectada a um desses slots da placa-mãe. Lembrando que existem vários padrões técnicos de slots diferentes, como PCI Express, PCI, o antigo AGP. A gente vai estudar também aqui as diferenciações entre esses slots, certo? Vamos começar a ver isso. Então aqui eu mostro o panorama de uma placa-mãe e para que a gente faça um reconhecimento de algumas siglas, saber quais são relacionadas a slots típicos na placa-mãe, eu vou fazer destaque de algumas delas. Por exemplo, esse encaixe que eu estou destacando aqui, ó, esse é um encaixe do padrão PCI, que é um padrão que por muitos anos foi muito utilizado para conectar placa de rede, placa de som, entre outras placas, né? Só que hoje em dia esse padrão PCI ele passou a ficar em desuso porque outros padrões mais modernos de conexão de slots vieram aí
ao longo dos anos. Mas é importante saber, sim, ainda hoje para as provas de concurso, que o PCI é um dos padrões de slots para conectar placas de expansão que a gente tem na placa-mãe. Vamos ao outro aqui, ó, vamos fazer um outro destaque. Esse outro que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, esse é o PCI Express. Esse é muito mais moderno que o antigo PCI. O padrão PCI Express é extremamente atual, é muito rápido e é um dos principais, hoje em dia é o principal padrão de slot para conectar placas de expansão na placa-mãe. Então, se me perguntarem qual é hoje o principal tipo de slot para conectar placas de expansão na placa-mãe, é o padrão PCI Express, justamente porque ele é muito mais rápido se comparado aos outros padrões anteriores, certo? Principalmente se comparado ao PCI antigo, o PCI Express é muito mais rápido. Vamos destacar o outro aqui, ó. Esses slots que vocês estão enxergando aqui, esses encaixes bem pequenininhos aqui embaixo, esse é do padrão SATA, que é um padrão muito utilizado hoje em dia também para conectar unidades de armazenamento de dados. Então, o padrão SATA é muito usado para conectar unidades de disco rígido, unidades de CD, DVD ou também dispositivos SSD. Então, para unidades de armazenamento, nós usamos muito ainda o padrão SATA nas suas diferentes versões, porque o padrão SATA ele foi evoluindo também, SATA 1, SATA 2, SATA 3, ele também foi ficando cada vez mais rápido à medida que a evolução tecnológica foi acontecendo. Vamos aqui mostrar um outro padrão, aqui eu estou mostrando esse conector para vocês, que é um conector bem antigo, do padrão chamado IDE. Esse padrão IDE, pessoal, que vocês estão enxergando, ele também era usado para conectar unidades de armazenamento, unidades de disco rígido, unidades de CD, DVD e assim por diante, mas esse caiu em desuso, porque quando chegou o padrão SATA, ele acabou substituindo aos poucos esse padrão IDE, que, como eu disse, então, acabou caindo em desuso. Hoje, praticamente, não é mais utilizado o padrão IDE. Aqui mostro também esses slots que vocês estão enxergando agora aqui, esses dois aqui, são específicos para a memória RAM do computador. A memória RAM, para quem não sabe ou não lembra, é a memória principal do computador e é através desses slots que nós conectamos os pentes de memória RAM, quer dizer, os módulos de memória RAM aí dentro da placa-mãe. Então existem slots específicos para conectar os pentes, os módulos da memória RAM do computador e, como eu disse, é a memória principal do computador, certo? Bem, pessoal, continuando aqui a nossa saga sobre encaixes da placa-mãe, além do socket, que é para o processador, os slots, que são para as placas de expansão, também existem as portas. Toda placa-mãe tem diversas portas. Portas são os encaixes para conexão dos componentes externos, aqueles que ficam na parte externa do gabinete. Por exemplo, se eu for conectar uma impressora, eu vou conectar, a impressora fica fora do gabinete, então eu vou conectar através de uma porta. Vou conectar o mouse e o teclado, eles ficam fora do gabinete, então vou conectar através de uma porta. Então são portas, são encaixes para conexão de componentes externos que ficam fora do gabinete. E existem vários padrões de portas que nós utilizamos aqui na placa-mãe. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês uma placa-mãe e aqui apontando com a seta algumas portas desta placa-mãe que vão ficar para conectar dispositivos externos. Eu inclusive fiz aqui a imagem ampliada para vocês enxergarem um pouquinho melhor e também fiz questão de trazer alguns exemplos de portas. É claro que hoje em dia a porta USB talvez seja a mais famosa das portas que nós temos aí como exemplos de portas da placa-mãe, mas tem outras, como a porta VGA para conectar vídeo, HDMI também para áudio e vídeo, PS2 para conectar mouse e teclado, o serial RS232, muito antigo, hoje pouco utilizado, mas servia para conectar desde impressoras a dispositivos de pequeno porte e baixo desempenho. A porta paralela, que também hoje é pouco utilizada, foi muito utilizada para conectar principalmente impressoras e scanners, hoje é pouco utilizada. LAN Ethernet, que é para conectar justamente a rede, o cabo de rede aqui no computador do usuário. Então são alguns exemplos de portas. Vamos até fazer um reconhecimento visual aqui. Eu fiz um esqueminha para que a gente reconheça visualmente algumas portas da placa-mãe. Aqui eu mostro as portas PS2, então nós tínhamos há alguns anos atrás, muito se utilizava as portas PS2 para mouse e teclado. Essa verdinha aqui para mouse e essa lilás para teclado. Aqui nós temos portas USB 2.0,
Ao lado aqui portas USB 3.0, que são mais rápidas, claro, que a 2.0. Aqui a porta serial RS232, aqui a porta paralela, que como eu disse era muito usada anos atrás para impressoras. Aqui a porta HDMI para áudio e vídeo de alta definição, DVI, que é para vídeo, e VGA também é para vídeo. Então aqui nós temos 3 padrões para vídeo, DVI, VGA, que é um padrão bem antigo, e HDMI, claro, mais utilizado hoje em dia. Aqui a porta RJ45 LAN, que é para rede, para conectar o cabo de rede com o conector RJ45, que é o padrão dos cabos. Aqui mais 2 portas USB 2.0 e aqui algumas portas para conexão de microfone, caixa de som e também a parte da linha de entrada. Então aqui algumas portas relacionadas a áudio. Aí vocês veem então a diversidade de portas que existem na placa-mãe do computador, né? Perfeito, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre BIOS. O que significa essa sigla BIOS que vocês estão enxergando ali? Tem um microchip ali, ó, que está nessa placa-mãe, e aqui eu estou apontando uma seta indicando que está dentro desse microchip, que normalmente tem memória ROM ou memória flash. Dentro desse microchip tem um chamado Basic Input Output System, que é a sigla BIOS, do inglês Basic Input Output System, que traduzindo para o português vira Sistema Básico de Entrada e Saída. E é o tal BIOS que tem na placa-mãe que fornece as primeiras instruções que o computador precisa para inicialização e reconhecimento do sistema. Então, quando ligamos o computador, as primeiras informações que o computador vai processar para que haja o processo de inicialização estão vindo desse sistema básico de entrada e saída chamado BIOS. Como eu disse, o Basic Input Output System, o sistema básico de entrada e saída. Não pode esquecer o significado dessa sigla e principalmente não pode esquecer que serve para inicialização, né? Então o BIOS é um chamado firmware. Firmware é quando nós temos um software que foi gravado pelo fabricante diretamente no componente de hardware, daí é chamado de firmware. O BIOS é um tipo de firmware que é executado quando o computador é ligado. Então, quando nós ligamos o computador, o BIOS é executado para fornecer o sistema básico de entrada e saída e fazer o reconhecimento e a inicialização do sistema, como eu citei aqui. Então, ele serve para detectar e também reconhecer os componentes físicos, principalmente os componentes de hardware, e informar isso para o computador, para que o computador entenda quais são esses componentes que estão a ele conectados. Aqui outro ponto importante que nós temos na placa-mãe, temos também um conjunto de chips, normalmente formado por 2 chips, embora tenha alguns casos que pode ter até mais, que é o chamado chipset, pessoal. O chipset é um conjunto de chips que existe aqui na placa-mãe, que servem de intermediário da comunicação entre o processador, que é a CPU, e os demais periféricos e a memória. Então a ideia desse conjunto de chips, como eu disse, chamado chipset, é utilizado na placa-mãe e eles realizam diversas funções de hardware, como por exemplo, controle dos barramentos, que são por onde as informações trafegam, controle do acesso à própria memória do computador, controle do processamento das informações gráficas on-board, quando elas estão incorporadas no circuito da placa-mãe. Tudo isso é função desse conjunto de chips chamado de chipset que nós temos na placa-mãe. E outra coisa importante, como eu disse antes, normalmente o chipset, embora não obrigatoriamente, mas normalmente o chipset é composto por 2 chips, um que nós chamamos de ponte norte e outro que nós chamamos de ponte sul. Vou mostrar isso aqui na imagem para vocês terem a ideia. Então olha só agora comigo essa imagem. Nós temos aqui, pessoal, um diagrama mostrando a CPU do computador, que é o processador. Temos aqui o conjunto de chips chamado chipset, formado por ponte norte e ponte sul. E é interessante perceber que são esses chips, chipset, ponte norte e ponte sul, que fazem o controle do fluxo de dados entre os diversos periféricos e a CPU, ou entre as memórias e a própria CPU. É como se eu te dissesse que a função do chipset é controlar o fluxo de dados entre periféricos, memória e a própria CPU do computador. Essa é a função básica do que chamamos de chipset, né? Ali eu mostro para vocês agora na tela, já aparecendo aí uma placa-mãe, e nessa placa-mãe nós enxergamos aqui, ó, esse chip aqui mais próximo da CPU é o chipset ponte norte, a ponte norte do chipset, e esse mais distante aqui da CPU é a ponte sul, e eles dois formam então o que a gente chama de chipset, são componentes que estão previamente instalados na placa-mãe, é o próprio fabricante da placa-mãe que instala esses chipsets dentro dessa placa-mãe.
Beleza, pessoal. Outra coisa que nós precisamos abordar quando a gente fala sobre a placa-mãe é a diferença entre o termo onboard e offboard. Quando a gente fala que um recurso é dito onboard, quer dizer que ele está incorporado já no circuito da placa-mãe, que o fabricante fabricou a placa-mãe e já colocou alguns dispositivos, alguns recursos dentro dessa placa-mãe. Isso nós chamamos de recurso onboard. E recurso offboard são aqueles que o fabricante fabricou a placa-mãe, mas não conectou esses recursos. E aí eu posso adquirir, por exemplo, uma placa de vídeo separada e conectar essa placa de vídeo num slot lá da placa-mãe. Aí eu vou dizer que esse recurso que eu adquiri separado e conectei num slot da placa-mãe, esse é um recurso offboard, porque ele não pertence ao circuito original da placa-mãe. Ele foi encaixado através de um slot. Já onboard é quando o recurso pertence ao circuito original da placa-mãe, fabricou a placa-mãe e já se colocou lá dentro. Então vamos pegar aqui um pouquinho a ideia teórica para não ter erros sobre esse assunto. Então a ideia do recurso onboard da placa-mãe é quando alguns componentes, como circuitos de áudio, vídeo, rede, o próprio chipset, quando eles já vêm nativamente instalados, incorporados na placa-mãe, e não em placas separadas que são encaixadas nos slots, portas ou sockets. Então, quando é onboard, quer dizer que já veio junto lá na placa-mãe, por isso o termo onboard já está na placa. Então aqui eu mostro uma placa-mãe para vocês e aqui tem o chipset, por exemplo, que é onboard. Ele já vem instalado aqui no circuito da própria placa-mãe. Agora existem também os chamados recursos offboard da placa-mãe, que é quando alguns componentes, como placa de áudio, de vídeo, rede, processador, módulos de memória RAM, eles estão encaixados na placa-mãe através de algum slot, socket ou porta. Então, quando a gente pega a placa-mãe e a gente resolve conectar elementos nessa placa-mãe através do socket, através de slots, através de portas, esses recursos que são encaixados na placa-mãe e não pertenciam ao seu circuito original, é que nós vamos chamar de recursos off-board. Sempre é importante aí saber para efeito das provas. Como eu mostro aqui, né, tem uma placa-mãe, aí eu vou pegar essa placa de rede e vou conectar essa placa de rede num determinado slot aqui da placa-mãe. Então quer dizer que esse recurso aqui é um recurso off-board, porque ele vai ser incorporado lá no circuito da placa-mãe. Beleza, pessoal, vamos resolver questões de prova agora sobre esses assuntos relacionados à placa-mãe. Vem comigo, vamos ler a primeira questão que diz assim: a placa-mãe, mainboard ou motherboard, aqui já de início dá para cuidar isso, pode chamar de placa-mãe em português, pode chamar de mainboard, da placa principal, ou de motherboard, que é a placa-mãe mesmo, né? Possui vários componentes internos. Um dos principais componentes de uma placa-mãe clássica é o letra A, jumper, letra B, overclock, letra C, power supply, letra D, header e a letra E, chipset. Pessoal, quando a gente pensa nos componentes internos da placa-mãe, e ele diz ali claramente um dos principais componentes, não é qualquer componente, um dos principais componentes internos da placa-mãe, sem dúvida nenhuma é o chipset, é aquele conjunto de chips que forma o intermédio de comunicação e controle de comunicação de dados entre a CPU e e os periféricos e as memórias. Então, pegando aqui, sem dúvida nenhuma, um dos principais componentes de uma placa-mãe clássica é o conjunto de chips conhecido como chipset, letra E de Equador, a resposta para essa questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha a leitura aí comigo. Vou ficar um pouquinho menor na tela. Com relação ao hardware de um computador, julgue o item a seguir. Na placa-mãe, o chipset tem a função de permitir a comunicação entre o processador e os demais circuitos existentes nela. Certo ou errado? E aí, pessoal, será que o chipset lá na placa-mãe ele permite a comunicação entre o processador e os demais circuitos existentes nessa placa-mãe? Será que está certo ou errado? Está certíssimo, né? Essa é a função do chipset, é permitir a comunicação, controlar a comunicação entre o processador, que é a CPU, e os outros dispositivos que estão conectados aí na placa-mãe, certíssimo.